E se eu te dissesse que o pior capítulo da tua vida não define quem você é hoje? A Bíblia prova isso. Talvez exista uma parte da tua história que você jamais contaria em público. Algo que ainda te constrange ao lembrar. E não é porque Deus não perdoou, mas porque algumas coisas são tratadas no secreto. Quando lemos 1 Timóteo capítulo 1, vemos Paulo agradecer a Deus pela misericórdia que recebeu. Talvez você também consiga se enxergar de alguma forma na história dele. Um homem que teve falhas, erros e um passado difícil que poderia condená-lo. E mesmo assim foi alcançado pacientemente por Deus e transformado. Ele agradece a Cristo porque foi considerado digno de confiança, mesmo tendo blasfemado, mesmo sendo perseguidor e mesmo sendo arrogante. Ele não tenta amenizar a própria culpa. Ele reconhece quem foi e exalta a misericórdia que recebeu. E tem algo aqui que me chama a atenção. Paulo diz que Deus mostrou toda a sua paciência com ele. Percebe isso? Deus não esperou que ele ficasse perfeito para usá-lo. Ele o alcançou no meio da ignorância, da falta de fé e dos grandes erros. E isso muda tudo. Porque a graça de Deus não apenas perdoa o nosso passado, ela redefine a nossa identidade. Se a graça redefine identidade, então deixa eu te mostrar como isso acontece na prática. A vida de Paulo se tornou um exemplo do que Deus é capaz de fazer. Se a graça transformou alguém como ele, isso serve para mim, serve para você e serve para qualquer pessoa que Deus quiser alcançar. Não importa o que fizemos, a graça dele é muito maior. Quando Paulo encontrou Cristo naquele caminho para Damasco, sua vida foi impactada de tal maneira que ele abandonou completamente o que era perverso e passou a fazer o contrário. Ele mudou seus conceitos porque encontrou a verdade que liberta. E talvez você perceba isso na sua própria vida. Quando seus pensamentos mudam, quando você começa a vigiar o seu coração, quando coloca limites onde antes não colocava, quando levanta cercas para proteger aquilo que é inegociável, quando passa a sentir prazer em obedecer, isso é consciência do valor da transformação que a graça de Deus operou. Seu passado não precisa te aprisionar. Sua história não precisa ser exposta para que Deus seja glorificado. Ela serve para lembrar o quanto a paciência e a misericórdia de Deus nos alcançam nos lugares mais escuros dessa vida. Talvez hoje você olhe para trás e pense, com a consciência que eu tenho agora, eu jamais faria aquilo. Talvez exista um capítulo da tua história da qual você não se orgulha, ou que já te fez pensar, se eu pudesse voltar lá, eu faria diferente. Mas deixa eu te dizer, isso não é condenação, é crescimento. Algumas cicatrizes não são para mostrar, são para lembrar o quanto você já foi curado. Paulo disse que era o pior dos pecadores, mas ele não viveu aprisionado a essa declaração. Ele viveu como alguém que recebeu o perdão. E deixa eu te lembrar de algo muito importante. A história não termina no erro, ela termina na misericórdia. Se Paulo pôde viver como alguém perdoado, você também pode. Eu também posso. Não é sobre quem você foi, é sobre quem nós nos tornamos depois que a graça de Deus nos alcança. Se você hoje vigia mais, protege o teu coração,
Coloca limite onde precisa e sente prazer em obedecer. Isso é transformação. Isso é evidência que a graça já fez algo transformador dentro de você. Você é a prova da misericórdia de Deus. Seu passado não te define. A misericórdia define. E a graça que te alcançou vai continuar te sustentando dia após dia. Amém? Você recebe essa palavra no teu coração? Que Deus te abençoe. Fica na paz.